O evento mais transcendental na lendária carreira de Waylon Jennings não aconteceu em um estúdio de gravação, mas nos cantos escuros de sua alma. Ao lado de Jesse Coulter, eles não apenas desafiaram as regras do country, eles reescreveram o roteiro para uma geração inteira. Mas por trás da fama e da música, Jesse Coulter guardava segredos que ninguém jamais compreendeu completamente. Ela não apenas sobreviveu ao caos do outlaw country e ao peso de ser a força silenciosa por trás de um homem à beira do abismo, mas sua história é um labirinto de dor e resiliência. O que realmente aconteceu naquele deserto quando Waylon tentou abandonar sua maior batalha pessoal? Por que Jesse desapareceu dos holofotes após a morte dele? E o que ela encontrou no silêncio? A verdade é tão dilacerante quanto complexa. O nascimento de uma lenda. Sua ascensão à fama esteve intrinsecamente ligada a uma profunda crise de identidade. Ela nunca planejou se tornar uma outlaw. Na verdade, durante grande parte de sua juventude, Miriam Johnson, que mais tarde se reinventaria como Jesse Coulter, viveu sob regras estritas. Criada em um lar pentecostal em Phoenix, Arizona, seus dias eram preenchidos com hinos, sermões e a tranquila disciplina da fé. Mas mesmo assim, algo mais se agitava sob a superfície. Uma força criativa que a arrastava em direção a um destino desconhecido. Nascida em 1943, a vida precoce de Miriam foi marcada pela estrutura, disciplina e uma devoção religiosa inabalável. Sua mãe não era apenas uma crente devota, mas também ministra e pianista. O lar ressoava com música gospel, ensinamentos bíblicos e um claro senso do que era certo e errado. No entanto, desde aqueles primeiros anos, Miriam já questionava silenciosamente os limites rígidos do mundo em que crescia. Uma tensão pulsava em seu interior entre o que lhe ensinavam a acreditar e o que sentia intuitivamente. Ela acreditava em Deus, respeitava sua criação, mas também estava ciente de um interesse mais profundo e complicado pela música que não se encaixava nos confins da igreja. Esse questionamento silencioso de adolescente alimentaria a profundidade espiritual de suas composições e se tornaria a lente através da qual ela veria o mundo. A cicatriz indelével. Um dos momentos mais dolorosos de sua juventude veio com a trágica morte de seu irmão mais novo, Paul. Não foi apenas uma perda, foi uma ruptura. O falecimento de Paul deixou uma cicatriz emocional duradoura em Miriam e abalou profundamente os fundamentos de sua fé. Anos mais tarde, em entrevistas, ela admitiria que a morte dele mudou sua visão de mundo e seu relacionamento com Deus. Introduziu uma espécie de ambiguidade espiritual que não apaga a crença, mas a complica. Essa tensão a acompanharia por décadas e, finalmente, se filtraria em suas letras, suas melodias e o tom geral de sua música. À medida que crescia, Miriam Johnson começou a perceber que seu caminho não estaria dentro da igreja, mas em um lugar completamente diferente. Ela sempre tocou piano, um dom herdado de sua mãe. E no final de sua adolescência, já se apresentava em clubes locais no Arizona. Possuía uma voz que fazia as pessoas pararem e ouvirem, um talento raro que se tornaria uma de suas marcas registradas. Mas naquela época, ela apenas tentava encontrar seu lugar em um mundo que muitas vezes não abria espaço para mulheres como ela. O casamento com Duane Eddy e a busca por uma voz própria. Em 1961, com apenas 18 anos, ela se casou com o famoso guitarrista Duane Eddy, um dos nomes mais reconhecíveis do rock and roll instrumental da época. Eddy era mais velho, já famoso e profundamente imerso na cena musical. Por um tempo, parecia uma união promissora. Tiveram uma filha juntos, e Miriam experimentou pela primeira vez a indústria musical nacional enquanto viajava com ele. Mas nos bastidores, as coisas não eram tão harmoniosas. Enquanto a estrela de Eddy continuava a brilhar, Miriam frequentemente se sentia como uma sombra. Presente, mas sem voz. Ela tinha talento, ímpeto e ideias próprias,
mas a indústria e até mesmo seu casamento não pareciam projetados para acomodá-las. Esse casamento, como muitos que começam muito jovens e sob circunstâncias desiguais, começou a desmoronar. Em 1968, Miriam e Duane Eddy se divorciaram, deixando-a como mãe solteira com uma crescente sensação de isolamento artístico. Mais importante ainda, o fim de seu casamento a forçou a encarar uma questão maior que a perseguia há anos. Quem ela realmente era? Era apenas a filha de um pregador que se casou com uma estrela? Ou era alguém capaz de ser uma estrela por direito próprio? Foi nesse período de incerteza, nesse espaço desconfortável entre quem ela havia sido e quem poderia vir a ser, que Miriam tomou uma decisão radical. Ela se desfez de seu nome de batismo e adotou uma nova identidade, Jessi Coulter. O nome em si era significativo. Jessi tinha um toque audacioso. Era mais suave que Miriam, mas mais moderno e livre. Coulter, por outro lado, soava forte, ocidental e icônico. Era o tipo de nome que podia se sustentar ao lado de gigantes e o tipo de nome que poderia ser encontrado gravado em um disco ou liderando uma turnê. Com esse novo nome, veio um renascimento, tanto pessoal quanto artístico. A pioneira silenciosa que forjou o Outlaw Country. Enquanto o country mainstream de Nashville era polido para as massas, Jessi Coulter começou a trilhar seu próprio caminho, desafiando moldes e expectativas. Ela não estava interessada em conformidade. Seu destino a chamava para um ramo mais cru e rebelde da música country que mal começava a encontrar sua voz. O movimento que logo seria conhecido como o Outlaw Country. Seu momento não poderia ter sido mais oportuno. O início dos anos 70 foi uma época de agitação e mudança na música country. Artistas como Willie Nelson e Waylon Jennings estavam se desvinculando da máquina de Nashville, optando por escrever, gravar e se apresentar em seus próprios termos. Jessi Coulter, com sua honestidade visceral, seu toque blues e seu lirismo espiritual, encaixou-se perfeitamente nesse novo universo. Ela era uma das poucas mulheres em um mar de homens, mas não parecia interessada no papel de acompanhante feminina. Ela tinha sua própria visão e logo suas próprias canções de sucesso para apoiá-la. Sua primeira gravação solo, I Ain't the One, lançada em 1970, foi um passo ousado na direção certa, embora não tenha alcançado sucesso comercial. Ainda assim, foi o suficiente para chamar a atenção de músicos que respeitavam a autenticidade e lançou as bases para seu eventual lançamento. Ela escrevia música profundamente pessoal, canções que extraíam de sua dor, seus questionamentos, sua solidão e sua fé. Um encontro que mudou tudo. A entrada de Jessi na cena outlaw não foi apenas uma questão de oportunidade. Foi uma história de confiança e conexão. Essa conexão se aprofundou quando seus caminhos se cruzaram com os de Waylon Jennings, não apenas um dos maiores nomes do gênero, mas alguém que imediatamente reconheceu algo raro na arte de Jessi. A química criativa e emocional deles foi instantânea. O próximo capítulo na vida de Jessi Coulter seria definido não apenas por sua música, mas por seu casamento com Waylon Jennings, uma associação tão complicada quanto duradoura. Mas antes que isso pudesse acontecer, Jessi teve que lutar pelo espaço para ser levada a sério em seus próprios termos. E mesmo enquanto sua música começava a tomar forma e seu nome ganhava peso, foi sua improvável história de amor com Waylon Jennings que realmente transformaria sua vida, não apenas profissionalmente, mas espiritualmente. O que começou como uma conexão musical, logo se tornou um casamento tumultuado, mas definidor, que testaria tudo o que ela acreditava saber sobre amor, lealdade e sobrevivência. O redemoinho de Waylon e a fé inabalável de Jessi. Quando Jessi Coulter conheceu Waylon Jennings, ela não apenas cruzou com uma lenda do country,
ela entrou em um redemoinho. A conexão deles foi imediata, quase elétrica, profundamente enraizada no respeito mútuo pela arte um do outro. Waylon era um homem que já havia vivido várias vidas quando se apaixonaram. Ele havia experimentado os altos e baixos da fama. Havia construído uma reputação como uma das vozes mais desafiadoras do country e carregava o peso de demônios pessoais que se recusavam a soltá-lo. Jesse, por outro lado, acabara de sair da tranquila crise de identidade que se seguiu ao seu divórcio de Duane Eddy e estava determinada a trilhar seu próprio caminho musical. Juntos, eles eram fortes e frágeis, poderosos e profundamente vulneráveis. Mas o casamento deles não foi uma viagem tranquila. Foi mais como uma tempestade que eles escolheram enfrentar juntos. Eles se casaram em 1969. E durante as 3 décadas seguintes, o relacionamento deles seria marcado por um amor profundo, uma parceria criativa, tensão emocional e, às vezes, um caos mal suportável. Em sua essência, o vínculo deles era baseado na lealdade. Mas também foi construído sobre a codependência, que muitas vezes existe entre duas pessoas que tentam se salvar de sua própria escuridão interior. Waylon Jennings já era famoso por desafiar o rígido sistema de Nashville. Mas por trás de sua persona rebelde havia um homem lidando com uma dor pessoal. À medida que sua fama crescia, também aumentava sua dependência de substâncias. Na década de 1970, seu vício havia disparado. De acordo com vários relatos, incluindo o próprio Waylon, ele gastava até $1.000 por dia em substâncias ilícitas. Essa quantia não era apenas chocante, era insustentável e perigosa. O vício o consumia financeira, emocional e fisicamente. Durante este período, Jessie Coulter não foi uma observadora passiva, nem a esposa silenciosa em segundo plano. Ela estava plenamente presente, vivendo a desordem, tentando manter seu marido unido enquanto se mantinha intacta. Em entrevistas ao longo dos anos, Jessie admitiu que amar Waylon significava aceitar o caos que vinha com ele, mas também significava sofrer noites em que ele não voltava para casa, preocupar-se se seu coração cederia e tentar proteger sua família dos piores efeitos de seu estilo de vida. E, no entanto, ela ficou não por obrigação ou ingenuidade, mas porque acreditava nele, não apenas como artista, mas como ser humano. Jessie frequentemente falou sobre como seu background espiritual moldou suas respostas às lutas de Waylon. Sua fé nunca foi barulhenta ou ostensiva, mas foi firme. Jessie Coulter e a Batalha no Deserto Phoenix, AZ. No turbulento redemoinho da vida de Waylon Jennings, havia um fio invisível que manteve suas vidas unidas quando todo o resto ameaçava desmoronar. A inabalável fé e força de Jessie Coulter. O ponto de virada chegou no início dos anos 80, quando Waylon, finalmente, decidiu enfrentar sua dependência. Sua escolha foi radical: parar de uma vez, sem reabilitação, sem supervisão médica, sem intervenção externa. Ele e Jessie se retiraram para o deserto do Arizona, onde Waylon tomou a decisão dolorosa de se desintoxicar em seus próprios termos. Não foi um processo simples. Segundo Jessie, foi uma das experiências mais agonizantes que ela já havia testemunhado. Ela o descreveu como se cada osso de seu corpo gritasse de angústia. Durante vários dias, ela permaneceu ao seu lado, observando-o lutar tanto contra a dor física quanto contra o tormento psicológico. Não havia médicos, nem medicamentos, nem redes de segurança. Apenas Jessie e Waylon, isolados no vasto silêncio do deserto, enfrentando uma vida inteira de demônios. Jessie se lembraria mais tarde que foram suas orações constantes e sua presença silenciosa que o guiaram através daqueles dias infernais. E contra todas as probabilidades, ele conseguiu. Waylon Jennings nunca mais recaiu no vício depois disso. Não foi uma recuperação perfeita, pois restaram problemas de saúde, feridas emocionais
e os efeitos persistentes de uma vida difícil. Mas aquele momento marcou um ponto de virada. Jesse esteve ao seu lado em seu pior momento e o ajudou a sair das garras do vício, devolvendo-o a algo parecido com a estabilidade. Em muitos aspectos, foi a força dela e sua fé inabalável nele que fizeram a diferença. Sua história de amor, embora desordenada e complicada, foi construída sobre algo muito mais profundo do que aparências públicas ou química musical. Eles se viram em seus piores momentos e não deram as costas um ao outro. Eles lutaram e sofreram, mas também criaram um lar, criaram um filho e compartilharam uma profunda conexão musical que nunca desbotou. O legado de Jesse e a incansável luta de Waylon. Ao longo dos anos 80 e 90, enquanto Waylon diminuía o ritmo e se focava mais na família e em projetos seletivos, Jesse continuou sua própria carreira, tranquila mas impactante. Ela nem sempre esteve no topo das paradas, mas conquistou seu lugar como uma das poucas mulheres no movimento Outlaw Country, com sua própria voz, identidade e um legado duradouro. E embora suas aparições públicas se tornassem menos frequentes, ela continuou sendo uma âncora para Waylon, para o filho deles e para o pequeno círculo de amigos e colaboradores em quem confiavam. Mas enquanto Jesse mantinha seu foco na fé e na família, Waylon nem sempre conseguia escapar do peso de sua fama ou das controvérsias que pareciam segui-lo aonde quer que fosse. De problemas legais a disputas na indústria, sua batalha contra o establishment ganhou manchetes, e Jesse frequentemente se viu pega no fogo cruzado. O rebelde incontrolável e a prisão que chocou. Nashville, TN, Waylon Jennings nunca esteve interessado em ser polido ou politicamente correto. Ele não se encaixava perfeitamente na caixa que Nashville tentava impor às suas estrelas. E ele não tinha nenhum desejo de seguir as regras. Essa rebeldia, que era em partes iguais teimosia e autenticidade, o tornou um herói para muitos e um problema para muitos outros. Seja por seu estilo de vida pessoal ou pelas expectativas da indústria musical, a vida de Waylon foi cheia de confrontos, situações limite e momentos que ainda hoje provocam debate. Ele era um homem que vivia no limite. Às vezes criativamente, às vezes legalmente, mas sempre à sua maneira. Talvez a controvérsia mais conhecida e divulgada na vida de Waylon Jennings tenha ocorrido em agosto de 1977, uma infame prisão relacionada a substâncias que quase descarrilou sua carreira. Naquela época, Jennings estava em um estúdio de gravação em Nashville quando agentes federais da agência antidrogas invadiram com um mandado, alegando que haviam enviado a ele um pacote contendo uma substância controlada. De acordo com documentos judiciais e múltiplos relatos, as autoridades rastrearam o pacote até um traficante de Los Angeles e o interceptaram antes que chegasse ao seu destino final, que era o estúdio onde Jennings estava trabalhando. A acusação oficial era conspiração e posse com intenção de distribuir, o que imediatamente acendeu os alarmes. Não se sugeria apenas o consumo pessoal, mas algo muito mais grave em termos legais. Mas Waylon não entrou em pânico. Na verdade, sua reação revelou quão astuto e calculista ele podia ser, mesmo no calor da crise. Quando os agentes apresentaram o mandado de busca, Jennings notou um erro no documento. Ele apontou que o mandado tinha o proprietário incorreto do estúdio listado. Ele se apegou a esse tecnicismo e desafiou a validade do mandado, atrasando a busca o suficiente para que a evidência fosse discretamente eliminada. Quando a polícia conseguiu resolver a papelada, o pacote havia desaparecido. Sem provas concretas, as acusações não se sustentaram. Finalmente, o caso foi arquivado e Waylon saiu sem uma condenação. Mas a experiência o marcou, não apenas legalmente, mas pessoalmente. Foi uma situação limite que poderia ter acabado completamente com sua carreira se o resultado tivesse sido diferente. Em vez de se esconder, Waylon fez o que sempre fez de melhor.
Da batalha legal ao sucesso outlaw, longe de se esconder, Waylon Jennings transformou a humilhação de sua prisão de 1977 em arte. Seu single de 1978, Don't You Think This Outlaw Beats Done Got Out of Hand, foi uma reflexão brutalmente honesta sobre aquele momento. Na letra, ele confessou que a persona de outlaw que ele havia construído estava começando a ganhar vida própria, uma que ele não controlava mais completamente. A música era autoconsciente, crua e direta. Revelava que por trás da fama havia um homem cada vez mais consciente do alto custo de seu estilo de vida. Em entrevistas posteriores, Waylon não adoçou a magnitude de seu consumo de substâncias durante este período. Uma vez, ele confessou sem rodeios ter usado mais substâncias ilícitas do que qualquer outra pessoa que ele conhecia. Foi uma admissão chocante, mas também um testemunho da transparência que ele trazia até mesmo para as partes mais sombrias de sua vida. Não havia jactância nessa declaração, apenas uma espécie de honestidade cansada que insinuava arrependimento. Para Jessi Coulter, aquela batida de 1977 foi mais do que um escândalo público. Foi um pesadelo pessoal. Ela estava indissoluvelmente ligada a ele, não apenas como esposa, mas como alguém que havia investido anos tentando ajudá-lo a se manter firme. A prisão trouxe uma atenção indesejada e uma profunda tensão emocional. Mas, mais uma vez, Jessi não se afastou. Ela permaneceu ao lado dele, como havia feito inúmeras vezes antes, e o ajudou a seguir em frente. Em 1985, Waylon Jennings voltou às manchetes. Mas desta vez, a controvérsia não teve nada a ver com substâncias ou problemas legais. Aconteceu em um estúdio de gravação em Los Angeles durante a histórica sessão de We Are the World, o single beneficente global organizado para arrecadar fundos para o alívio da fome na África. A canção reuniu dezenas de lendas da música, de Michael Jackson e Lionel Richie, a Ray Charles e Bruce Springsteen. Waylon foi convidado como representante do mundo da música country e, a princípio, se apresentou disposto a participar. No entanto, durante a sessão, foi tomada uma decisão criativa que não lhe caiu bem. Enquanto o grupo ensaiava, foi proposta uma linha em Swahili para o refrão, como um aceno às raízes africanas da crise humanitária que a canção pretendia abordar. Waylon, segundo os relatos, virou-se para os produtores e disse: "Nenhum bom garoto do country canta em Swahili." E então, em silêncio, deixou o estúdio. O momento causou alvoroço. Alguns o acusaram de insensibilidade cultural, enquanto outros o defenderam, dizendo que ele estava simplesmente se mantendo fiel a si mesmo e não se sentia confortável cantando em um idioma que não entendia. O próprio Waylon minimizou o incidente mais tarde, sugerindo que não foi uma declaração política ou cultural, apenas uma decisão pessoal. Ele afirmou que não gostava de como a sessão estava sendo conduzida e se sentia fora do lugar. Ainda assim, sua partida adicionou outra camada à complexa imagem que o público tinha dele. Para seus críticos, reforçou a percepção de que Waylon não estava disposto a ceder. Para seus fãs, foi outro exemplo de sua feroz independência, demonstrando que ele era um homem que se recusava a se conformar, não importa os riscos. E concordasse você ou não com sua decisão, foi consistente com o mesmo espírito que havia guiado toda a sua carreira. A autenticidade acima de tudo. A batalha definitiva. Waylon contra a máquina de Nashville. Talvez a controvérsia mais dolorosa que Waylon enfrentou tenha sido sua batalha incansável com a indústria musical. Desde o início de sua carreira solo, Waylon Jennings esteve em uma luta quase constante com o sistema musical rigidamente controlado de Nashville. Nos anos 60 e início dos 70, esperava-se que os artistas country seguissem uma fórmula estabelecida. Uma imagem impecável, produtores aprovados pelo estúdio e uma estrita supervisão criativa por parte da gravadora. Mas Waylon não apenas rejeitou esse modelo, ele lutou ativamente contra ele.
Um dos capítulos mais importantes de seu legado é seu papel no lançamento do que ficou conhecido como o movimento Outlaw Country. Ao lado de artistas como Willie Nelson e Chris Christopherson, Jennings desafiou a ideia de que a música country tinha que ser higienizada ou corporativa. Ele queria controle criativo e o direito de escolher suas próprias músicas, contratar sua própria banda e gravar álbuns da maneira que ele acreditava que deveriam soar. Isso não era apenas uma questão de ego, tratava-se de arte. Jennings acreditava que a música country havia perdido sua alma e queria recuperá-la. Mas a indústria não facilitou para ele. Ele constantemente entrava em conflito com produtores e executivos que o consideravam muito rude. Ainda assim, sua persistência valeu a pena. Em 1976, Wanted the Outlaws, um álbum compilado com Waylon, Willie, Jesse Coulter e Tom Paul Glaser, tornou-se o primeiro álbum country a ser certificado platina, vendendo mais de 1 milhão de cópias. Foi a prova de que existia uma audiência para a música country que não seguia as regras. Jennings não apenas havia conquistado seu próprio espaço, ele havia mudado o gênero completamente. Por trás de toda essa rebelião estava Jesse Coulter, observando silenciosamente como o homem que amava remodelava a indústria de dentro para fora. Enquanto Waylon estava na linha de frente quebrando barreiras e se recusando a comprometer, Jesse estava criando seu próprio legado, enquanto continuava a apoiar o dele. Suas carreiras estavam profundamente interligadas, e cada sucesso que Waylon alcançava também refletia sua força tranquila e seu apoio inabalável, aguardiando o legado e o silêncio, que fala. Por trás de cada manchete, cada prisão e cada triunfo no palco de Waylon Jennings, escondia-se um homem cuja saúde declinava lentamente e uma mulher que observava tudo em tempo real. Quando chegaram os dias finais de Waylon, não foi a indústria musical nem os fãs que o acompanharam. Foi Jesse. E o impacto de sua morte deixaria uma marca indelével em seu coração, levando-a finalmente a falar após anos de silêncio, dor, fé e solidão. Quando Waylon Jennings faleceu em fevereiro de 2002, o mundo perdeu uma das vozes mais definidoras da música country. Mas para Jesse Coulter, a perda foi muito mais profunda do que o legado ou as manchetes. Ela passou mais de 3 décadas não apenas amando Waylon, mas também vivendo ao lado de suas tempestades, apoiando-o em suas horas mais sombrias, criando o filho deles e construindo uma vida a partir do caos e da ternura. A morte dele foi mais do que um adeus a um marido. Foi o fechamento de um capítulo que havia moldado cada parte do que ela havia se tornado. Nos meses e anos seguintes, Jesse não buscou os holofotes. Na verdade, ela se afastou deles quase completamente. As aparições públicas se tornaram raras e a nova música diminuiu o ritmo. A mulher que uma vez esteve na linha de frente do movimento Outlaw Country agora se retirava para algo muito mais pessoal, tranquilo e introspectivo. Não foi um desaparecimento dramático, foi um suave desvanecimento para a solidão, o tipo de desvanecimento que não surge da amargura, mas do peso da perda. A jornada de Jesse na solidão. Durante este tempo, Jesse se apoiou fortemente na fundação que a havia sustentado em tantas ocasiões, sua fé. Ela nunca havia abandonado a espiritualidade de sua criação, nem mesmo durante os anos mais turbulentos com Waylon. Mas agora, com ele ausente, essa fé se tornou seu salva-vidas. Em entrevistas, ela falou de passar longas horas em oração, de ler as Escrituras e de sentar-se em quietude, pedindo a Deus não apenas consolo, mas clareza. Ela descreveu esta etapa de sua vida como um acerto de contas espiritual, não uma crise de fé, mas um retorno a ela. A mulher que uma vez questionou a divisão entre o espiritual e o terreno, agora se reconstruía silenciosamente através de ambos. E, talvez o mais significativo, ela começou o difícil trabalho de redescobrir quem ela era fora de seu papel mais famoso,
o de ser a esposa de Waylon. Esse título havia sido tanto uma insígnia de honra quanto uma sombra, dependendo da estação. Mas agora, com Waylon ausente, Jessie enfrentava uma pergunta que não precisava responder de verdade há anos. Quem ela era agora? Como viúva, como mãe, como artista e como crente? As respostas não viriam rapidamente, mas eventualmente viriam. Ela começou a escrever novamente. Não apenas música, mas reflexões que só surgem depois de ter vivido o fogo e sobrevivido. E lentamente, com grande cuidado, Jessie começou a reaparecer. Não com a mesma pessoa pública, mas com algo mais profundo e pessoal para compartilhar. Foi nessa estação tranquila que Jessie começou a relembrar seu casamento, sua fé, seus fracassos e a mulher em que havia se tornado. E o que se seguiu foi uma memória audaciosa e honesta que finalmente revelaria sua versão da história. An Outlaw and a Lady. A verdade revelada. Durante grande parte de sua vida, Jessie Coulter foi testemunha da grandeza, da dor e da transformação. Mas não foi até mais tarde em sua vida que ela deu um passo à frente para contar sua própria história. Em 2017, ela lançou suas memórias, An Outlaw and a Lady, um relato profundamente pessoal e poético que desvendou as camadas de sua longa e complexa jornada, desde seus primeiros anos até seu casamento com Waylon. Não foi um livro de fofocas de celebridades, foi algo mais tranquilo e introspectivo. Com palavras cuidadosas e uma honestidade inabalável, Jessie expôs as partes de sua vida que haviam permanecido silenciadas por muito tempo. Ela escreveu sobre a beleza e o desamor de seu casamento com Waylon Jennings. Escreveu sobre o amor que nunca se desvaneceu, o caos que quase os consumiu e a fé que os manteve unidos através de tudo. Mas ela também foi além de simplesmente relatar eventos. Escreveu sobre suas dúvidas espirituais, seus arrependimentos pessoais e as cicatrizes emocionais que surgiram não apenas de testemunhar o vício, mas de viver dentro dele. Não havia vilões em sua história, apenas pessoas imperfeitas e em busca de si mesmas, que tentavam amar-se da melhor maneira possível. O que fez as memórias ressoarem foi seu tom. Jessie não tentou reescrever o passado, nem se apresentou como uma vítima. Ela ofereceu sua verdade com graça e, ao fazê-lo, deu voz ao lado mais tranquilo da era outlaw. A perspectiva da mulher que havia permanecido ao lado de uma das figuras mais audaciosas da música country, enquanto se apegava à sua própria alma. A criação contínua de Jessie Coulter. Mas as reflexões de Jessie não eram apenas sobre olhar para trás. Mesmo aos 80 anos, ela continuou a criar. Em 2017, no mesmo ano em que suas memórias foram lançadas, ela lançou The Psalms, um álbum assombroso e profundamente espiritual que musicou antigas escrituras com composições originais. O projeto, produzido em colaboração com Lenny Kaye, não foi projetado para o rádio ou as paradas comerciais. Foi uma oferta meditativa pessoal, uma mistura criativa de gospel, country e poesia que refletia a profundidade de sua fé e a maturidade de sua voz. Em entrevistas, Jessie falou abertamente sobre o envelhecimento, o legado e o que significa continuar criando quando a maioria das pessoas espera que você diminua o ritmo. Ela não afirma ter todas as respostas, mas fala com a tranquila autoridade de alguém que viveu todas as estações, da alegria à dor, da fama à perda. Ela continua gravando, escrevendo e refletindo, não para perseguir relevância, mas para contar sua verdade. Mesmo agora, aos 82 anos, Jessie Coulter não está apenas preservando o passado. Ela continua evoluindo e escolhendo viver com propósito, criatividade e fé. Sua história não é apenas de sobrevivência. É a história de uma mulher que aprendeu a falar não apenas através de outros, mas por si mesma. Você era fã do movimento Outlaw Country? Conte-nos na seção de comentários. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no próximo vídeo na sua tela. Vídeo na sua tela. Vídeo na sua tela. Vídeo na sua tela.
vídeo.